E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter mais uma aula de cálculo. Dessa vez a gente vai dar continuidade às nossas regras de derivação. Como na última aula a gente viu a regra do tombinho, hoje a gente vai ver duas novas regras de derivação, a regra do quociente e a regra do produto. Então, sem enrolação, bora para essa aula de cálculo, bora destruir em cálculo 1. Então vamos lá, pessoal, vamos começar primeiramente com a derivada do produto. Como assim derivada do produto? Vamos supor que eu tenho aqui uma f de x, isso aqui é a minha primeira função, e a minha primeira função ela está multiplicando uma g de x. Então o que está acontecendo? Eu tenho f de x vezes g de x, eu tenho uma função multiplicando outra. O que eu quero fazer com essas duas funções? Vamos supor que eu quero derivar elas, que eu quero derivar a multiplicação, que eu quero derivar o produto. Então o que eu vou fazer? F de x vezes g de x, derivada, lembrando que essa linha aqui em cima, esse risquinho, significa derivada. Então f de x vezes g de x, linha, ou seja, a derivada de f de x vezes g de x, vai ser representada por isso daqui. Mas o que vai ser a derivada? Como é que a gente vai escrever a derivada do produto de duas funções? Então vai ser a regra do produto, a derivada do produto vai ser f' de x vezes g de x mais f de x que multiplica g' de x. Então o que acontece? Se eu tenho uma função f de x vezes g de x e eu quero multiplicar, primeiro eu derivo f, multiplico por g. Daí eu pego f e multiplico pela derivada de g. Então como é que fica? Derivada do primeiro vezes a segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então a regra é essa: deriva o primeiro, multiplico pelo segundo. Pega o primeiro e multiplica pela derivada do segundo. Então, a ideia da derivada do produto é essa. Se eu tenho um produto entre duas funções e eu quero derivar, derivo o primeiro, multiplico pelo segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, essa é a derivada do produto. Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Agora a gente vai ver a derivada do quociente. Quociente ou divisão. Como assim? Vamos supor que eu tenho agora f de x e a f de x está sendo dividida por g de x. Meu Deus, o que vai acontecer? Vamos supor que eu tenho essa divisão de funções. Eu tenho a função f dividida pela função g. Daí eu quero pegar essa coisa, isso daqui, e eu quero derivar. Então eu faço linha. O que eu vou fazer com isso daqui? Eu quero derivar f de x que está dividido por g de x. Como que vai ficar a derivada disso daí? Vai ficar da seguinte forma: a derivada da função de cima multiplicado pela função de baixo, ou seja, f' vezes g, menos a função de cima, a própria f, que multiplica o quê? Multiplica a derivada da função de baixo, ou seja, g' de x. Isso tudo dividido pelo quê? Por g de x. Isso daqui ao quadrado. Então, qual que é a ideia? Eu pego a função de cima, se eu tenho uma divisão de duas funções, eu pego a função de cima, derivo ela e multiplico pela função de baixo. Aqui, multipliquei por g. Depois, eu subtraio a minha função de cima vezes a derivada da função de baixo. Depois de fazer isso tudo, eu divido pela função de baixo ao quadrado, tá? Então essa é a regra do quociente, a regra da divisão. Se eu tenho a divisão de duas funções, eu simplesmente aplico essa regrinha para então conseguir obter o meu resultado. Beleza? Então é bem simples, bem fácil, só aplicar a regra do produto e a regra do quociente que você vai conseguir encontrar suas derivadas de maneira bem fácil. Então vamos lá, vamos aplicar esses dois conceitos para ver se a gente está bem esperto, bem afiado nessas regrinhas. Então vamos aplicar aqui nesse exemplinho a nossa aula de hoje, o nosso conhecimento que a gente obteve. Vamos ver se a gente realmente está esperto com isso aí. Então vamos lá, a gente tem aqui a função f de x
que é igual a x ao cubo que multiplica 4x mais 1. Então, o que eu quero fazer com isso daqui? Eu quero derivar. Eu quero encontrar a minha f' de x, que também pode ser definida como df de x sobre dx. Essas duas expressões aqui representam a mesma coisa, representam a derivada. Tanto f' de x quanto df de x sobre dx representam a derivada, tá? É só para mostrar para vocês. Mas o que eu quero fazer com isso aqui? Eu quero derivar. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma função que multiplica outra. Quando eu tenho produto entre duas funções, o que eu faço? Eu aplico a regra do produto. Então, como é que vai ficar? Lembrando lá, quando eu tenho f de x vezes g de x, vai ficar derivado do primeiro vezes o segundo mais o primeiro que multiplica a derivada do segundo. Então vamos lá. Primeiro a gente deriva essa parte aqui, que é a primeira. Derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Isso aí você já deve estar esperto. Então 3x quadrado. Que multiplica pela segunda. Então multiplica 4x mais 1. Beleza. Então eu vou somar. Agora eu repito a primeira expressão, que é x ao cubo, e multiplico pela derivada do segundo, que vai ser derivada de 4x mais 1 é o próprio 4. Então eu posso reescrever isso aqui para ficar mais fácil de observar a minha derivada. Então f' de x vai ser igual a 3x ao quadrado vezes 4x vai dar 12, x ao cubo, perdão, x quadrado vezes x é x ao cubo. 3x quadrado mais 1, que multiplica mais 1, vai ser mais 3x quadrado. Isso mais 4x ao cubo, que é igual a 12x ao cubo mais 4x ao cubo é 16x ao cubo, mais 3x quadrado. Beleza? Então a ideia é essa, a gente aplicar a derivada do produto para encontrar a nossa derivada das expressões de maneira mais fácil. Daí vocês vão falar, ah, Eduardo, mas eu podia ter feito a simplificação aqui, pegar esse x ao cubo e multiplicar e depois derivado. Podia, você podia ter feito isso. Nesse caso, ficaria mais fácil. Mas, quando a gente tiver depois funções mais complexas, a gente vai ter que utilizar a derivada do produto. Então, é interessante a gente já ir exercitando bastante isso, porque é extremamente útil. Se você ficou com alguma dúvida nesse exercício, deixe nos comentários, não precisa ter vergonha. Vamos resolver mais um exercíciozinho aí para a gente finalizar então a nossa aula. Agora a gente tem h de x, que é igual a x na quinta mais 1, sobre x quadrado mais 2x. O que a gente quer fazer? A gente quer encontrar o h' de x, a galinha, haha, pegaram a piada? Meu Deus, continua a aula que é melhor. Enfim, a h' de x também é igual dh de x sobre dx. Beleza. Isso aqui é a mesma representação. Lembrando, a h' de x é igual a d derivada de h de x sobre dx. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função que ela é dada pela divisão de duas funções. Ou seja, a gente tem a função do numerador e a função do denominador. Isso aqui nos lembra o quê? Regra do quociente, que é quando eu tenho f de x sobre g de x e eu quero derivar isso daqui, o que eu faço? Eu derivo a de cima, f' de x, multiplico pela de baixo, g de x, menos a de cima, f de x, vezes a derivada de baixo, g' de x. Tudo isso dividido por o quê? Dividido por a função de baixo ao quadrado. Então, é isso daqui que a gente vai aplicar na nossa expressão. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente faz? Deriva de cima. Então, a derivada de x na quinta mais 1 vai ser 5x na quarta. Que multiplica o quê? Multiplica a função de baixo, que é x quadrado mais 2x. Menos, não podemos esquecer do sinal de menos, a função de cima, que é x na quinta mais 1, que multiplica o quê? Multiplica a função de baixo, que é x quadrado, opa, função de baixo, caramba, a derivada da função de baixo. Qual que é a derivada de x quadrado mais 2x? X quadrado mais 2x, a derivada é 2x mais 2. Beleza? Tudo isso é dividido pelo quê? Dividido por
x quadrado mais 2x ao quadrado, que é a função de baixo ao quadrado. Então essa aqui é a nossa resposta. Você, lógico, pode simplificar, mas a maioria dos professores não cobra essa simplificação. Você pode deixar assim, mas creio eu que essa simplificação aqui vai ser bem simples para vocês. Se alguém não conseguir fazer essa simplificação ou ficar com alguma dúvida em algum outro ponto da aula, de algum exercício, quiser pedir ajuda, por favor, deixe aí nos comentários que eu sempre ajudo na medida do possível, tá? Não precisa ter vergonha, não precisa ficar com medo, que eu sempre ajudo, tento ajudar ao máximo vocês, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, isso é muito importante pra gente, ajuda o canal a crescer e a desenvolver as nossas aulas. Se você tiver alguma crítica construtiva também, por favor, deixe aí nos comentários, que isso é importante para a gente estar melhorando cada vez mais. Não se esqueça de se inscrever no canal para o canal crescer e a gente estar cada vez mais motivado a continuar as aulas. E é claro, compartilhe essa aula com seus amigos para que mais pessoas possam aprender cálculo junto com a gente. Muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook e seguir no Instagram. E até as próximas aulas. Bons estudos e valeu!